Queridos camaradas, estimados companheiros do Partido Ecologista Os Verdes, da Intervenção Democrática, caras e caros amigos, começo por dirigir a todos os que aqui estão uma calorosa saudação, ao nosso amigo José Manuel Ferreira, o fadista motar, uma saudação pela forma inspirada como trouxe tanta originalidade aqui ao nosso comício, mas quero, sobretudo, por vosso intermédio, saudar todo o povo de Faro e do Algarve, saudar os seus trabalhadores, saudar as populações desta terra rica não só de sol e de praias, mas também de gente de trabalho, gente que do mar à serra conhece bem os problemas da sazonalidade, da precariedade, da instabilidade no trabalho e na vida, mas gente que não desiste de lutar por uma vida melhor. Gente que conhecemos e gente que nos conhece. O que fazemos nesta campanha eleitoral, a batalha em torno do esclarecimento, da informação, da mobilização para o voto na CDU, este trabalho é, no fundo, a continuação do trabalho que fizemos ao longo dos últimos 5 anos. E os algarvios também sabem disso. Um trabalho ligado à realidade. Ouvimos as pessoas, ouvimos os trabalhadores, os micro, pequenos e médios empresários, os agricultores, os pescadores, ouvimos a juventude, identificamos os seus problemas, denunciamos o que tem de ser denunciado, construímos as soluções que são necessárias, estimulamos a luta e a intervenção cá, para dar força às soluções que exigimos e pelas quais nos batemos no Parlamento Europeu e mais onde for preciso que nos batamos por essas soluções. E é tudo isto que explica as milhares de perguntas feitas à Comissão Europeia e ao Conselho, as centenas e centenas de propostas, declarações, relatórios, pareceres, intervenções, um assinalável património de trabalho em defesa do povo e do país, de que nos orgulhamos e que nos distingue das demais forças políticas. Temos pela frente agora, camaradas e amigos, 10 dias decisivos. 10 dias para intensificar contactos, alargar apoios, multiplicar iniciativas e esclarecimentos. Levar mais longe o conhecimento deste trabalho que fizemos ao longo dos últimos anos. Há aqueles que, passados 5 anos de mandato, a única coisa que conseguem é afundar-se em torno de lutas e de questões artificiais e acessórias. Daqui lançamos um desafio. Digam o que fizeram. Digam o que lá andaram a fazer ao longo destes anos. Prestem contas ao povo do trabalho que fizeram no Parlamento Europeu, como nós fizemos e fazemos todos os dias. Digam claramente quais foram as vossas escolhas. Demonstrem em que é que se diferenciam uns dos outros e digam ao que vêm e o que propõem em concreto. É assim que se faz política séria, é assim que se combate a abstenção. Que digam, por exemplo, como é que se posicionaram no Parlamento Europeu relativamente aos orçamentos da União Europeia e aos fundos estruturais. Que expliquem aos portugueses porque é que votaram favoravelmente os últimos 2 quadros financeiros plurianuais que cortaram, e muito, nos fundos a receber por Portugal. Que expliquem porque é que, com o seu voto, permitiram que a atribuição de fundos a Portugal fique subordinada às orientações e imposições da União Europeia, definidas por quem manda na União Europeia em função dos seus próprios interesses e não do que são os interesses e as necessidades de países como Portugal. Expliquem porque aceitam a chamada concentração temática, que
que serve os interesses dos grandes países e dos grandes monopólios, mas não os interesses do povo e do país. Não basta, como vêm agora fazer PS, PSD e CDS, esgrimir uns contra os outros percentagens de execução de fundos com acusações que vão fazendo uns contra os outros. Todos têm culpa no cartório. E se querem dar uma contribuição útil para aumentar as taxas de execução desses fundos, então que apoiem as propostas feitas pelo PCP, pela CDU no Parlamento Europeu, por exemplo, para baixar o cofinanciamento nacional, para excluir a contrapartida nacional na utilização dos fundos para efeitos de apuramento das contas para o déficit, uma vez que se trata de investimento, para alargar as opções na utilização dos fundos e para desburocratizar a sua aplicação, para que o dinheiro não chegue apenas a grandes empresas com estruturas altamente profissionalizadas para captar os fundos e que cheguem também a quem verdadeiramente deles precisa, também às micro, pequenas e médias empresas. Estas são propostas que fizemos no Parlamento Europeu e nas quais iremos insistir. Em relação ainda aos fundos da União Europeia, caros camaradas, estimados amigos, há uma questão que é da maior importância e que aqui não queria deixar de abordar, porque é uma questão que tem diretamente que ver com a região do Algarve. Esta região e a sua população podem vir a ser das mais prejudicadas com a proposta de orçamento da União Europeia para os próximos 7 anos que está neste momento em discussão. É que esta proposta de quadro financeiro plurianual apresentada pela Comissão Europeia é prejudicial para Portugal, globalmente, porque corta nas verbas a atribuir ao nosso país. Mas é prejudicial também porque aumenta a contrapartida nacional pela utilização destes fundos. Aumenta, e deixem passar a expressão, aquilo que o país tem de pagar para utilizar os fundos da União Europeia. E no caso do Algarve, podemos mesmo dizer que este aumento é brutal. A redução do cofinanciamento da União Europeia cai de 80% para 55% na proposta da Comissão Europeia. E também já o Parlamento Europeu tomou posição sobre este assunto. E na posição que tomou, e que foi uma posição apoiada por PS, PSD e CDS, essa posição prejudica claramente os interesses de regiões ditas em transição, como é a região do Algarve, uma vez que propõe reduzir o cofinanciamento da União Europeia de 80% para apenas 65% nestas regiões ditas em transição. A consequência disto será não apenas menos recursos para a região do Algarve, mas pior, significará que as empresas, as autarquias, associações diversas aqui da região terão ainda mais dificuldades em mobilizar os menores recursos disponíveis. E daqui avisamos, ainda vão a tempo de corrigir o enorme erro que cometeram. É bom que o façam o quanto antes, que arrepiem caminho. Pela nossa parte, os algarvios, como todo o povo português, contam com os deputados da CDU para defender os seus interesses nesta discussão, que ainda não está terminada, ainda é possível alterar as propostas que estão em discussão. Pela nossa parte, já o dissemos e aqui o reafirmamos novamente, deixando bem claro, os deputados eleitos pela CDU votarão contra qualquer proposta que prejudique o nosso país e tentaremos agir junto de outros para nos acompanharem nesta posição no Parlamento Europeu. Ao mesmo tempo, mantemos o desafio. Um desafio que exige resposta até ao dia das eleições. Se mantiver a atual proposta da Comissão Europeia, como é que PS, PSD e CDS vão votar este orçamento?
Usará o governo português o seu poder de veto para impedir o terceiro corte consecutivo num quadro financeiro plurianual para Portugal? Ficamos a aguardar a resposta, mas desde já avisamos. O silêncio será entendido como uma fuga e um não compromisso com os interesses nacionais. Caros camaradas, estimados amigos, aqui estamos para reafirmar que puderam contar com a CDU e que podem confiar na CDU. O voto na CDU não será um voto perdido, traído ou desperdiçado. O voto na CDU é um voto que fará lá em Bruxelas o que dizemos aqui, hoje e agora. É um voto que nunca vacilará quando estiverem em causa as grandes causas que nos mobilizam para defender os trabalhadores, o povo e o país. Estivemos e estaremos lá sempre. Nos difíceis tempos da Troika, lá estivemos na primeira linha da resistência, não atirando a toalha ao chão e tratando todos aqueles que chantagearam o nosso país e os nossos direitos como mereciam, com determinação, com coragem, com luta, dizendo que os destinos de Portugal serão decididos pelas nossas próprias mãos e não por nenhum burocrata a mando dos poderes que mandam na União Europeia. Estivemos cá quando foi preciso dizer a todo o país que a derrota do PSD e do CDS tinha sido isso mesmo, uma derrota, e que havia que tirar consequências dessa derrota e que esse era o tempo para afirmar a esperança, pressionar e levar a cabo um caminho de defesa, recuperação e conquista de direitos e de rendimentos. Estivemos cá sempre em todas e em cada uma das medidas positivas que conseguimos conquistar nos últimos 3 anos e meio. E o Rui já aqui deu conta de muitas dessas medidas. Estivemos cá sempre que foi preciso apoiar as populações, como aqui no Algarve, a quando dos acontecimentos trágicos como os incêndios do verão passado. Tomámos iniciativa no Parlamento Europeu para desenvolver uma abordagem comunitária à prevenção de catástrofes naturais. A prevenção é também, no caso dos incêndios, o primeiro e decisivo passo para lidarmos com as catástrofes naturais. A força que nos derem será parte da vossa força para levarmos por diante lutas como estas que temos de travar e deixem-me dizer-vos que as encaramos a todas com muita confiança. Não acreditamos, nunca acreditamos nas inevitabilidades ou nos becos sem saída. Como a Revolução de Abril nos ensinou, o povo tem sempre a força necessária para romper muros e cadeias. Tem sempre a força necessária para ver para lá das dificuldades. Tem sempre a força e o engenho para fazer dos sonhos e das aspirações realidades construídas, se preciso for, a pulso pela luta. É desse lado que estamos, do lado dos que não se conformam, do lado dos que sabem ser possível transformar o mundo em que vivemos, dos que sabem que resistir é já vencer, mas que não se limitam a resistir, exigem avançar, dos que nunca viram a cara à luta quando se trata de defender o nosso povo e o nosso país. Sabemos bem de que lado é que estamos e sabemos também qual é que não é o nosso lado. O nosso lado não é o daqueles que cá dizem uma coisa e lá em Bruxelas fazem outra. O nosso lado não é o daqueles que se refugiam em palavras vãs de reformas, em godos e vestes sociais para esconder a sua falta de perspectiva ou a sua concordância com o atual rumo da Europa. Não. Na CDU, quando vamos à luta, vamos com um rumo certo para a Europa e para o país. Um rumo de desenvolvimento, de progresso, de soberania e de cooperação. Um rumo verdadeiramente de esquerda, consequente, patriótico e pleno de confiança. Para a CDU,
a resposta aos problemas do país, como o financiamento da saúde, da educação, dos transportes, da habitação, dos serviços públicos, da cultura. A resposta a estas necessidades está primeiro e à frente da sujeição às regras do euro ou às regras que nos impõem a sujeição a uma dívida que esgota os recursos nacionais. Para a CDU, o apoio à produção nacional e o investimento público estão à frente do cumprimento cego de regras orçamentais e do déficit que impedem e limitam o desenvolvimento, a soberania do país. Para a CDU, os salários, os direitos dos trabalhadores, o aumento das prestações sociais, a redução do horário de trabalho ou da idade da reforma não podem estar sujeitos a políticas e orientações da União Europeia que querem impor a desvalorização de direitos sociais, que querem impor um modelo de retrocesso social. Estamos numa região onde predomina o setor do turismo. Uma região que não pode nem deve viver apenas do turismo, mas onde o turismo teve, nos últimos anos, um crescimento muito significativo, com mais turistas, mais passageiros, mais dormidas, mais receitas e mais lucros, mas não é menos verdade que este crescimento não se refletiu de forma justa na vida dos trabalhadores do setor. Os níveis salariais existentes na região, no setor do turismo, ainda não atingiram sequer os níveis que tinham em 2008. A precariedade transformou-se na porta de entrada, mas também na porta de saída de milhares de trabalhadores que vivem na intermitência da vida. Multiplicam-se a precariedade e as empresas de trabalho temporário. Ora, a sustentabilidade do setor do turismo não pode ser alcançada à custa do agravamento da exploração daqueles que produzem a riqueza. É no aumento dos salários, num decidido combate à precariedade, na valorização dos direitos que encontraremos a resposta para uma mais justa distribuição da riqueza. Como disse, o Algarve não pode nem deve ser apenas e só turismo, mas é seguramente um destino excepcional para passar férias. Ora, acontece que, além disso, pode e deve ser também uma região onde vale a pena viver e trabalhar. E isso só pode ser alcançado com um efetivo aumento dos salários, um aumento geral dos salários, designadamente um aumento do salário mínimo nacional para os 850 €, como temos proposto. E aos que consideram que não é possível atingir este objetivo, lembramos os que disseram exatamente a mesma coisa quando se tratou de aumentar o salário mínimo para os 600 €. Lembramos que Portugal tem hoje, no quadro da União Europeia, dos salários mais baixos da Europa. Lembramos que irresponsável é pensar que um país se pode desenvolver, que é possível fixar população, que é possível ir buscar novamente os jovens que deixaram o nosso país, assentando o nosso modelo de desenvolvimento nos baixos salários e na precariedade. Isso sim é uma tremenda irresponsabilidade. Aqui estamos, na CDU, a afirmar o nosso inequívoco apoio a este importante avanço para os trabalhadores e para o país. E daqui renovamos o desafio. Onde estão PS, PSD, CDS, Bloco de Esquerda, sobre esta questão decisiva e fundamental do aumento dos salários e particularmente do salário mínimo nacional? Caros camaradas, estimados amigos, no próximo dia 26, é já de domingo a 8, vamos eleger 21 deputados portugueses para o Parlamento Europeu. É isto e não outra coisa aquilo que está em causa. E o voto na CDU, já o provamos, é um voto que não trai. Lá no Parlamento Europeu como cá, nunca faltamos à defesa dos interesses do povo e do país. Fomos os únicos a defender e a propor o aumento da representação de Portugal no Parlamento Europeu. Avançamos com a proposta de atribuição de um apoio especial
a Portugal por causa dos brutais incêndios de 2017. Foi a nossa intervenção que possibilitou apoiar com fundos da União Europeia a frota do cerco durante as várias paragens na pesca da sardinha. Defendemos medidas de defesa e de valorização da agricultura nacional, em particular da pequena e média agricultura e da agricultura familiar. Defendemos avanços na preservação do meio ambiente e da saúde pública e não acordamos para o problema do meio ambiente apenas quando há eleições. Ainda há dias, por aí vimos alguns que resolveram ir fazer campanha eleitoral para as praias, apanhando lixo, restos de plástico que ficam nas praias. Não o disseram, mas foram os mesmos que ainda não há muitos meses, em outubro, no Parlamento Europeu, quando votaram a diretiva relativa à redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente, tiveram a oportunidade para contribuir para a utilização de quase todo o tipo de plástico descartável de utilização única, propostas que a CDU apoiou e não o fizeram. Andam agora com as câmaras de televisão atrás a apanhar o lixo que não quiseram proibir e que vai parar às nossas praias. Estimados amigos, caros camaradas, o que precisamos lá no Parlamento Europeu é mesmo de mais deputados para defender os interesses do nosso país e os interesses do povo português. E esta é a primeira e fundamental razão para engrossar a corrente de apoio à CDU. Porque com mais deputados da CDU ganha o país. Aqui estamos a uma semana, pouco mais de uma semana do final da campanha eleitoral. Já percorremos milhares de quilómetros. Já falámos com centenas de milhares de portugueses. Nestes dias que faltam, aquilo que se pede, aquilo que pedimos a todos os que aqui estão, a todos os que percebem a importância de reforçar a CDU nestas eleições, aquilo que pedimos é confiança. Confiança. Confiança para lembrar a cada eleitor que está nas suas mãos decidir e que esta é uma responsabilidade que não pode ser deixada a outros. Confiança. Confiança no trabalho ímpar que temos para apresentar, no projeto distintivo que apresentamos para a construção de uma outra Europa. Uma Europa dos trabalhadores e dos povos, de paz, de cooperação, de justiça e progresso social. Confiança. Confiança nesta força que aqui está hoje e que se levanta por todo o país para um grande resultado da CDU no próximo dia 26. Viva a CDU!